Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não se esqueça de estar ativando as notificações do canal, lá no sininho das notificações, na opção todas. E aí, toda vez que tiver conteúdo novo no canal, você será notificado. Agora, sem mais delongas, vamos para o primeiro relato de hoje, que foi me mandado por uma inscrita que pediu para não se identificar, pois ela é muito conhecida no local onde mora e pode acontecer das pessoas saberem de um segredo que ela e a família tentam esconder há bastante tempo. Bora lá? Olá, Angel! Olá, aterrorizados! Em primeiro lugar, quero dizer que faz mais ou menos um ano que conheci o canal e vejo como você e seus inscritos são pessoas muito legais. Bom, pelo que dá para perceber, e eu sou uma inscrita também, mais um motivo para você não me identificar, pois eu já fui muito zoada na cidade onde morava, minha mãe também, aliás, toda a minha família. E hoje moramos em outra cidade, em outro estado e tentamos levar uma vida normal. E se por acaso alguém desconfiar de quem se trata, teremos que mudar de novo. E eu não quero mais ficar que nem uma cigana de cidade em cidade com minha família. Você vai entender isso no decorrer do relato, tá bom? Então é isso, Andy. É um prazer mandar esse relato para você. Desculpa se eu errar alguma coisa que eu não estou acostumada a escrever, mas tentarei passar tudo em letras, o que eu sinto, o que eu vivi. E espero que você conte para os seus aterrorizados e espero que ninguém também venha duvidar, pois você deve saber como é difícil se abrir assim para contar uma história tão, para quem não passou, Angel, tão até fantasiosa, pois só quem vive sabe. Eu ouvi você falar isso várias vezes quando você lê um relato e quando você defende alguém que não está sendo acreditado. Por isso eu mandei para o seu canal, não para outro que pudesse me julgar, me condenar ou até não ler o meu relato, desfazer dele. Eu já cansei, Andy, de ser chamada de louca e fazer tratamentos psicológicos. E até mesmo de ouvir que eu inventei tudo, que vivo num mundo de fantasia, e até mesmo de servir de chacota para os outros. Eu não quero mais isso para minha vida. Bom, meus aterrorizados, antes de dar prosseguimento ao relato, Lívia, aqui no canal Angel Black, a gente não está para julgar você nem para te condenar. Estamos aqui para ler o seu relato. Acreditar ou não é o direito das pessoas, mas aqui você vai encontrar respeito e compreensão. Ainda mais que você disse que é uma inscrita do canal. E aqui, mais do que inscritos, eu tenho amigos e família, tá bom, meu amor? Então, gente, sem mais delongas, vamos ao relato da Lívia. Olá, Angel. Como eu estava dizendo, meu nome é Lívia. E tudo isso começou bem antes de eu nascer, em uma viagem que a minha mãe, que era uma jovem enfermeira na época, fez para a África. Ela, como eu disse, era enfermeira e ela foi naquele programa, acho que é Médicos Sem Fronteiras, para ajudar lá. E nessa viagem ela encontrou um enfermeiro que vinha da Alemanha, que estava lá a trabalho também e se envolveram. E não se sabe o que aconteceu. Em uma noite,
O namorado da minha mãe foi encontrado dilacerado no meio da savana africana. Bom, julgaram ser um leão ou hiena, sei lá, um animal carnívoro, né, ou carniceiro, que teria atacado ele por ele ter se afastado muito do grupo, do acampamento que eles estavam, perto de uma aldeia. Enfim, depois do sofrimento, né, vida que segue, 3 meses se passaram e a minha mãe descobriu que estava grávida. Depois disso, ela ficou mais 2 ou 3 meses na África e retornou para o Brasil, sem o namorado, grávida. Mas mesmo assim, ela voltou para a casa dos pais dela. E tempo passou, ela deu à luz a gêmeas. Eu, Lívia, e a minha irmã, Nívia. Angel. Toda vez que eu falo da Nívia, meu coração estremece, meus olhos se enchem de lágrimas. Só quem teve uma irmã gêmea pode entender a dor que hoje eu sinto. Enfim, vamos prosseguir. Minha mãe deu à luz a mim e a minha irmã Nívia, e a gente era bem diferente. Eu não disse, mas a minha mãe era uma mulata linda, pele cor de jambo, cabelos cacheados, olhos negros. E o meu pai, ele era alemão. Segundo a minha mãe, ele tinha os olhos azuis, cabelos brancos, de tão claros. E a pele até avermelhada, de tão branco que ele era, ou seja, era o contraste muito grande. E esse contraste acabou ocorrendo comigo e com a minha irmã. Eu vim mulata que nem a minha mãe. E a minha irmã veio muito branca como meu pai, olhos azuis. Olha, de longe nós não parecíamos, nossa, nada gêmeas, em nada mesmo. Mas o espírito parecia que era um só. Minha mãe contava que uns dias antes de nós nascermos, uns cachorros estranhos começaram a uivar lá perto da casa. Minha avó fazia umas rezas, meu avô ficava preocupado por causa da lenda do lobisomem que ataca a mulher grávida e também bebês novos. Redobraram a atenção, mas nunca chegaram a ver assim de perto os tais cachorros, que, segundo a minha mãe, era o inferno em volta da casa. A gente nasceu e passou alguns meses e esses bichos sumiram, pararam de atormentar. E vida que seguiu. Eu e Lívia já estávamos com 5 anos. Brincávamos muito e éramos inseparáveis, Angel, inseparáveis. Deixa eu ver se eu consigo te explicar. Se ela se cortava, eu sentia. Se ela estava triste ou magoada, eu também chorava, mesmo eu estando na casa da minha tia e ela estando lá na casa da minha avó, onde a minha mãe morava, pois às vezes sabe como que é, né? 2 crianças juntas botam fogo no mundo. Por mais que nós duas não gostássemos de se separar, às vezes era necessário para minha mãe e a minha avó poder descansar um pouquinho. E o tempo foi passando, eu tinha uma mãe maravilhosa, uma avó maravilhosa. Aliás, eu tenho uma avó maravilhosa. E o tempo foi passando, até chegar no nosso aniversário de 15 anos. Aconteceu muita coisa, Angel, mas se eu for contar, você vai ficar 3 horas aqui narrando a minha história e eu acho que o povo não ia gostar disso. Talvez eu mande as outras experiências
de antes do acontecido em pequenos relatos depois para você, se você quiser. Mas voltando à nossa festa de 15 anos. Estava tudo preparado, tudo lindo, tudo maravilhoso. Mamãe estava namorando, já fazia uns 6 meses, mas ainda não tínhamos conhecido o novo namorado dela, pois ela nunca tinha namorado antes. Ela falava que não queria colocar homem para conviver com as filhas dela, pois ela tinha muito medo por causa de muitas mulheres acabar pondo homens que abusam de suas filhas dentro da casa. Então ela era muito assim severa com isso. Ela tinha muito medo de, por sermos duas meninas, acabar namorando um abusador. Mas vendo que a gente já ia completar nossos 15 anos, ela resolveu namorar. E com 6 meses de namoro, ela convidou esse namorado para ir nos conhecer na nossa festa de 15 anos. Angel, eu sei que todos diziam que eu e a Lívia éramos lindas, com belezas diferentes. Mas para mim não existia no mundo ninguém, ninguém mais bonita do que a minha irmã Nívia. Ela tinha os cabelos longos até a cintura, branco, parecia uma paina. Não era loiro, Angel, era branco. Os olhos dela eram azul. Eu falava que era olho grego, sabe? Aquele pingente que dá sorte, olho grego para estar mal olhado. Eu falava que ela era meu sol de olho grego. Tão linda, Angel, por dentro e por fora. Ela era minha metade, éramos o Yin e o Yin Yang. Não se separávamos, Angel. Desculpa se eu estou sendo repetitiva. Eu disse, eu não sei, eu não sou escritora. Eu estou chorando, eu estou escrevendo. Eu estou tentando explicar o que aconteceu. Me desculpem se está ficando confuso, Angel. Tenta deixar para mim mais entendível. Enfim, chegou a nossa festa de 15 anos. E lá estava a minha irmã, com aquele vestido vermelho, lindo, lindo, lindo. O meu sol de olhos gregos. Aqueles olhos azuis. Eu olhava para ela, nossa, era o maior presente que eu tinha na vida, por dentro e por fora. Ela, sempre que eu aprontava, ela dizia que tinha sido ela, Angel, para mim não levar bronca, para eu não ficar de castigo. Sempre me protegia de tudo. Às vezes eu era má com ela, porque eu sabia que ela ia sempre me proteger. Enfim, ela me ajudou a me arrumar, ela fez cachos no meu cabelo. Enfim, deixa eu encurtar aqui. Fomos para nossa festa de 15 anos. A minha mãe, a minha avó e meu avô economizaram uma vida para dar uma festa de princesa pra gente. Tava tudo muito lindo. E aí chegou o namorado da minha mãe. Hora que eu vi ele, eu senti algo estranho. Eu senti assim um cheiro vindo dele de amônia. Parece que ele fedia carniça. Eu senti muito forte o cheiro nojento daquele homem. Eu tinha asco, eu tinha nojo. Falei para minha mãe que o homem fedia e ela falou que era coisa da minha cabeça. Aí eu chamei a Nívia para o canto e a Nívia falou que estava sentindo um fedor horrível vindo do namorado da minha mãe. E ele não tirava os olhos da gente, não tirava os olhos da gente. Ele abraçava minha mãe e olhava pra gente de modo estranho. Até que, depois dos parabéns,
ele chamou a minha irmã para dançar. Ela não queria ir, gente. Ela não queria ir, eu fui no lugar dela. Aí, dançando com ele, ele falou para mim: "Você é linda, você parece sua mãe. Nem parece ser um filhote de cachorro." Eu fiquei assim, sem entender nada. Eu não era um filhote de cachorro, eu era humana. Mas enfim, eu baixei a cabeça e ele continuou falando aquelas coisas baixinho. Mas a sua irmã, ela é igualzinho ao cachorro que deu origem a vocês. Eu me afastei, eu não entendia o que ele queria dizer. Porque se ele era namorado da minha mãe, ele teria que tentar nos conquistar, né? Não assim falar esse tipo de coisa. Depois ele me soltou quando a gente fez a volta, assim, onde tinha sido montado o salão para valsa, e ele puxou a Nívia pela mão. A Nívia olhou para mim e eu senti a ânsia de vômito que ela sentiu também. Só que ela não dançou com ele, ela não teve a mesma paciência, o mesmo estômago, o mesmo jeito de. Como que eu vou te explicar? De disfarçar o que estava sentindo. Ela simplesmente empurrou ele e começou a xingar ele. Minha mãe não entendeu nada. Perguntou o que estava acontecendo. E ele disse que não entendia. Ele falou que a minha irmã tinha surtado. Disse que ele respondeu ela porque ela falou que ele estava fedendo. E ele falou que não, que ela que estava cheirando o cachorro. E aí ela falou: "Não, mãe, ele falou que eu sou filhote de cachorro." Ele falou: "Não, você disse que eu estava fedendo e eu falei que você fedia cachorro." Detalhe, Angel, por minha culpa, minha única culpa, minha mãe acreditou nele. Porque eu tinha falado para minha mãe que o namorado dela fedia cachorro. E minha mãe disse que por nós duas sermos muito amiguinhas, cúmplices, eu deveria ter contado para ela, e ela quis tirar uma com o namorado da minha mãe. E por tudo isso, minha mãe achou que foi dito por ciúme dela, entendeu, Angel? E aí a Nívia começou a chorar, chorar. Eu nunca vi a Nívia daquele jeito. A minha irmã era um anjo, a minha irmã era a melhor pessoa do mundo. Eu abracei a minha irmã e falei pra ela: "Vamos curtir a festa, esquece esse homem, ele é louco." Essa história de falar que a gente é filhote de cachorro não tem lógica. Ele deve ter um parafuso a menos. A gente curte a nossa festa e depois a gente vê o que faz. Com o tempo ele vai fazer isso e a nossa mãe vai perceber, né? Então, até aí tudo bem. A Nívia começou a sorrir de novo. Tava todo mundo da nossa escola lá, onde a gente dançamos muito, nos divertimos muito. Depois disso, a mãe e o namorado dela sumiu. E eu, a Nívia e nossos colegas resolvemos ir dar uma caminhada na serra. Lá não tinha perigo, a gente sempre andava na serra. Demos uma volta, voltamos, nossos amigos foram para casa e eu e a minha irmã sentamos no alpendre da casa. O que é alpendre? Gente, se alguém souber o que é alpendre, escreve aí nos comentários. Eu não sei o que é alpendre, eu vou ler porque tá aqui. Sentamos no alpendre da casa e ficamos conversando. Aí a avó veio, deu um beijo na gente. E isso eu nunca vou esquecer. A avó olhou pra gente e falou que a gente era linda, parecia o dia e a noite, duas princesas. A gente riu e a minha avó entrou pra dentro. E a mãe não voltava. Bom, a mãe não estava em casa, a avó estava dormindo, o vô também. O que fizemos? Fomos de novo pra serra, mas dessa vez só nós duas. Não sei por que a lua estava convidando a gente a caminhar na serra, a correr na serra. E tava nós duas andando, sorrindo.
brincando. De repente, aquele fedor, sabe, Ed? Aquele fedor de carniça, aquele cheiro de enxofre, começou a queimar nossas narinas. E vê da gente voltar para casa, a gente foi procurar esse cheiro forte. E fomos andando, andando, andando. E o que a gente encontrou, Angel, não foi legal. Encontramos nossa mãe embaixo de um pé de manga que ficava no meio da mata da serra, totalmente dilacerado. Naquele momento eu comecei a chorar, entrar em desespero. Minha irmã Nívia também. De repente olhei para minha irmã, ela estava diferente, ela começou a rugir, a tremer, o corpo dela começou a mudar, pelos brancos começaram a sair por todo o seu corpo. O olho dela que parecia aquela continha de olho grego ficou um azul quase translúcido. Sabe aquela chama azul do fogão a gás? Aquela chama azul? O olho dela ficou igual, Angel. E ela virou tipo um cão de mais ou menos 2,5 metros, sem exagero, com a pelagem branca, 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 e ela uivava e babava. Não era bonito de se ver. Quem fala, nossa, um lobo branco deve ser lindo, não. Era monstruoso. E logo quando eu comecei a olhar para ela, eu comecei a sentir meu corpo queimar e eu comecei, acho que a rosnar também. Mas de repente apareceu do nada um bicho muito mais feio do que a minha irmã. Um bicho grande, preto, peludo, olhos vermelhos, sabe? Uma mistura de fogo e sangue. Ele babava, sabe? Aquela baba nojenta escorria pela boca e pelo focinho dele. O pelo todo duro, grudado de sangue. Sangue esse que eu tenho certeza que era o sangue da minha mãe. E ele veio para cima de mim. E eu me defendi. Eu não sei como. Eu estava me defendendo. Só que com uma patada ele me jogou longe, longe. E me cortou. Minha irmã voou para cima dele, rosnando e babando. Aquele monstro era a Nívia, eu não era um monstro, era minha irmã. Só que com muita facilidade ele despedaçou a minha irmã. Muito rápido, muito rápido, muito rápido. E tudo se acabou com sons de tiros. Meu avô. Meu avô, ele ouviu a conversa minha e da Nívia antes da gente subir para a serra. E ele sentiu de acreditar na gente. E resolveu nos proteger, porque duas meninas andando na serra à noite. Depois que ele atirou, ele veio tentar estancar o sangue do lobo branco. Ele viu tudo, ele viu a transformação. Só que era tarde demais. Assim como minha mãe, a Nívia também tinha ido. A Nívia não estava mais lá. Meu avô veio então em minha direção. Eu sentia ele tentando estancar o sangramento do meu peito. E depois tudo apagou. Ele não me levou para o hospital. Não sei por quê, quer dizer, não sei não, hoje eu sei. Na hora eu não sabia, desculpa, Andy, eu falei, eu não sou escritora. Eu estou tentando fazer que você entenda certinho o que aconteceu comigo. E quando eu acordei, minha mãe e a minha irmã já tinham sido cremadas e só tinha 2 urnas com os meus avós, uma escrito Lívia
e outra Patrícia. Todo mundo falava que eu era louca, que eu estava inventando a história, que não tinha como minha irmã ter virado lobisomem, que o namorado da minha mãe era um lobisomem, porque depois dos tiros ele voltou à forma humana. E o caso encerrado, um lunático que se aproximou de uma mulher, né, que há muito tempo estava sozinha e matou ela e tentou matar as filhas. Isso, simples assim. E para todo mundo que eu tento contar a verdadeira história, ninguém acredita. Aí, dias atrás, agora, tempos atual, eu perdi o meu avô. E minha avó me chamou para conversar. E durante essa conversa ela explicou que naquela noite não era só minha irmã. Como ela chamava a gente de dia e noite, não foi a primeira transformação. Ela escondia isso da gente, mas desde os 14 anos ela falava que em noites de lua cheia, pelo menos uma vez por ano, nós duas mudávamos. Virávamos um lobo negro, de olhos amarelos, no caso eu, e diz que minha irmã virava um lobo branco, do olho azul translúcido. E a gente corria por toda aquela serra. Só que sempre damos sinais, então, aquele aniversário isso não iria acontecer. Mas talvez por ter achado o corpo da minha mãe naquele estado, ou por outro lupino ter se aproximado, isso ativou a nossa transformação fora de hora. E acabou acontecendo a tragédia que aconteceu. E ela sempre esperava a gente dormir devido a um chá muito forte que ela nos dava. Depois, por garantia, nos amarrava na cama e antes de acordar ela nos soltava. Minha mãe, por ser enfermeira, trabalhar à noite, nunca desconfiou, porque quem criava a gente era minha avó. E a minha tia também sabia, quando eventualmente elas nos separavam, para ter um pouco de paz. E ela contou toda essa história pra gente. E pediu para que eu não contasse mais a história da minha irmã e nem do algoz da minha irmã e da minha mãe, pois ia chamar a atenção. Muitos chamariam a gente de louco, sim, de louca, mas poderia haver mais como aquele namorado da minha mãe, que com certeza foi um daqueles que matou o meu pai também. E hoje vivemos escondidas. Sempre que achamos que alguém pode descobrir a nossa história, nós duas mudamos, sempre levando a urna com as cinzas do vovô, da mamãe e da Nívia. Hoje eu já tenho mais de 30 anos, não me casei, não quero passar essa sina para mais ninguém. E sofro muito. Eu tenho muita saudade, sabe, do meu avô, da minha mãe. Mas Nívia, da Nívia. A Nívia era a minha metade, Angel. O meu equilíbrio, a minha vida. É tão difícil viver sem ela, sabe? Muitos dizem que um cão do inferno não tem capacidade de matar um lobo albino. Então por que matar o meu pai? Por que ele destruiu a minha irmã? Porque quem matou a minha irmã, Nívia, um lobo albino, uma lupina albina, foi um cão sarnento do inferno, de olhos vermelhos. Esse é meu relato
e vivo fugindo, pois sei que provavelmente não terei chance contra um monstro daquele. Beijos, Andy. Beijos aterrorizados. Manda um beijo pra mim, o nome é fictício, mas eu com certeza vou ouvir o meu relato. E manda um beijo pra Nívia, minha outra metade, da minha avó. Tchau, Andy. Meus aterrorizados. Chorei largado. Desculpa, gente, eu achei bem assim, triste. Eu tive que tentar deixar o relato compreensível, porque dava para ver que foi escrito por alguém bem emotiva. A pessoa está sofrendo muito. Tem uma parte do relato que veio só para mim, que eu li, chorei também pra caramba. Mas pelo jeito é uma pessoa que sofre e sente, né? Ela tem medo. Ela viu a irmã ser morta, soube que o pai lá da África foi morto pelo mesmo tipo de monstro do inferno. Deixem suas opiniões nos comentários, meus aterrorizados. Eu vou me recuperar aqui e vou começar a contar outro relato. Mas antes de irmos para o próximo relato de hoje, quero deixar aquele recadinho para vocês. O superchat, super stickers e o valeu demais já está liberado no canal Angel Black Contos de Terror. Se vocês quiserem e puderem, vocês podem estar ajudando o canal a se manter, se tornar um colaborador e um patrocinador do canal. Também tem a opção do Pix, que eu chamo carinhosamente de Lobix. A chave é luçonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas e estará anexado na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário do mesmo. Desde já, deixo aqui a minha mais eterna e sincera gratidão, gente. Que Deus abençoe suas vidas e que tudo que vocês vierem a fazer para me ajudar e para ajudar o canal, Deus devolva a vocês vezes 1000, vezes 1.000.000. E agora vamos para mais uma história. Na verdade, isso aqui agora não é uma história, é o Mitos e Cuentos de la Mazalá. Um grupo, acho que mexicano. Deixa eu falar de novo. Mitos e Cuentos de la Mazalá. A lenda do assovio. Bora lá? Na Venezuela e na Colômbia, existe uma figura lendária que responde ao nome de El Cibón e habita o que é homenageado, especialmente na região de Los Llanos, muitas vezes descrita como uma alma penada. Acredita-se que a sua lenda nasceu e se tornou popular lá para metade do século XIX. Diz a lenda que se trata de um jovem fantasma que teria executado seu pai como vingança por este mesmo ter executado sua namorada. Eita! Após esse trágico acontecimento, seu avô teria mandado amarrar o rapaz em um pau localizado bem no meio do campo. E não feliz com isso, teria ordenado que lhe chicoteassem as costas para depois enxugar suas feridas com gin. Eita, vô bonzinho, hein? Mais tarde libertá-lo no meio de cães raivosos e famintos. No caso de tudo isso ser pouco, antes de libertá-lo, o avô o amaldiçoou, jogando-lhe uma terrível praga
que condenaria ele a carregar os ossos de seu pai pelo resto da eternidade. O apelido em que se conhece essa alma penada, El Sibon, vem-lhe dado porque se diz que ele possui um assovio muito peculiar, que se parece muito com a escala musical do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, cantada nesta ordem e entonando-a de forma que o assovio vai subindo até chegar ao Fá e depois desce até chegar ao Si. Da mesma forma, a lenda diz que se você ouvir esse assovio bem perto de você, você não está em perigo, porque o El Assobion ou El Sibon, Silbon, está longe. Agora, se você ouvir o assovio bem longe, se preocupe, porque ele estará bem perto de você. Alguns outros acreditam que ouvir esse assovio é sempre um mau presságio. Significa que sua morte está bem perto de você. O El Silbon é um fantasma verde, esverdeado ou azulado, que vive assoviando e carregando nas costas o saco contendo os ossos do próprio pai. Sinistro, né, meus aterrorizados? E bota sinistro nisso. Eu jamais quero encontrar essa criatura. Acenderia uma vela e pedia para que Deus tivesse misericórdia, que ele viesse a descansar de ação, porque ninguém merece essa maldição. Se você ficou aqui até agora, é sinal do que você gostou do que viu aqui no canal. E se gostou, se inscreve aí. E quero pedir para todos os meus aterrorizados, inscritos, visitantes, quem passou aqui caindo de paraquedas, não saia desse vídeo, por favor, sem deixar o like, pois o seu like tem poder. O seu like me ajuda muito o canal. Peço também que você compartilhe bastante para dar aquele up, ajudar o canal a crescer cada vez mais e a nossa família ficar cada dia maior. Quero falar com você que já passou por experiência com sobrenatural, ou que sabe relatos, contos ou história, manda aqui para o e-mail do canal, que será uma honra compartilhar com todos que por aqui passarem. E se assim como a nossa querida vulgo Lívia, né, que este não é o nome dela, você precisar se manter no anonimato, pelo que eu vi, a Lívia é uma licantropa, gente. Então, se você, assim como ela, não pode se expor e nem expor os outros envolvidos no caso, eu vou manter você no maior sigilo. Pode confiar, manda seu relato. Não estou aqui para te julgar, não estou aqui para te condenar, não estou aqui para questionar a sua história, se é real ou não, porque não tem como eu saber, porque quem viveu é você e não eu. Eu estou aqui para narrar a sua história. E sempre falo para os meus inscritos que todos têm o direito de não acreditar, mas o dever de respeitar. Então a sua história será contada aqui e será sempre respeitada. E se você quiser manter o seu anonimato, eu tenho o dever e a obrigação de te preservar, pois você abriu o seu coração confiando que eu não iria lhe expor, tá bom? O e-mail do canal para você enviar seu conto, seu relato, sua história é luçonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará anexado na descrição do vídeo junto com um monte de coisa legal, tipo canais que recomendo, o link da página do canal lá no Facebook, tem o link do meu Instagram,
Tem o link de um grupo de WhatsApp muito doido, criado por uma inscrita que eu amo demais, para vocês se conhecerem e interagirem entre si. Eu sempre que posso vou lá também. Olha, pensa num grupo que tem gente legal, só gente top. Vai lá fazer parte você também. Também futuramente estarei colocando o link do Kawaii e também do TikTok, mas isso é mais pra frente. Fuça lá, você vai achar muita coisa legal mesmo. Bom, agora vamos aos... Ah, não, tô esquecendo aqui o link do meu outro canal. Gente do céu, quase que eu não falo. Viajando no tempo, no plano físico e também no plano astral. Um canal criado para evolução espiritual, a minha, a sua, a nossa. Dá uma passadinha e se gostar, fique por lá também. Te espero de braços e coração aberto. Agora vamos aos agradecimentos. Agradeço aos canais parceiros, grupos e páginas do Facebook que me ajudam na criação e também divulgação do meu trabalho. Quero agradecer aos inscritos e não inscritos que confiam em mim para estar mandando seus relatos. Beijo, muito obrigado. E quero agradecer principalmente a vocês, meus aterrorizados, meus amores, meus inscritos, os melhores inscritos do multi-universo, pois sem vocês não teria canal, não teria Angel Black. Quero aproveitar esse espaço aqui para mandar um beijo muito carinhoso para Marcela, do grupo Histórias e Contos Assombrados, e um forte abraço pro Fábio, o esposo da Marcela. E também, Lívia, como você me pediu, anjo, você sabe quem é você, eu não sei, mas você sabe. Lívia, beijo para você, beijo para sua avó, e sua irmã vai estar sempre com você, querida. Beijo. E é isso, meus amores. Logo teremos live e vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração